Olá pessoal, eu sou Lucas Bittencourt, advogado, mestre em Direito, professor do Instituto Eupídio Donizete e venho trazer rapidamente aqui para vocês uma dica dentro da matéria de Direito Administrativo. Bem pessoal, toda vez que a gente estuda o Direito Administrativo, um dos artigos na Constituição que sempre será alvo de qualquer aluno é o estudo do artigo 37. O artigo 37 da Constituição Federal vai dizer para a gente que tanto a administração direta quanto indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, dos municípios e Distrito Federal obedecerão aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. É o famoso LIMP, né, pessoal? A famosa dica que a gente tem aí de concurso público que vai justamente nos evidenciar quais que são os princípios constitucionais da administração pública que vão servir como um pilar de sustentação, podemos dizer dessa forma, da própria administração pública. E aí a gente tem o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios, então, que vão estruturar a atuação do Estado, a prestação pública, de toda a administração pública. Bem, é importante a gente fazer algumas análises, algumas observações aí quanto a cada um desses princípios. Quando a gente fala da legalidade, a gente está dizendo que a administração pública só pode fazer aquilo que esteja previsto em lei. O que não estiver previsto em lei, obviamente, a administração pública não poderá realizar, não vai poder fazer. Vamos lembrar que por mais que esse princípio seja um princípio extremamente importante para a administração pública, cabe exceções, como é o caso, por exemplo, da medida provisória ou nas situações em que o Estado brasileiro esteja passando por uma decretação de estado de sítio ou estado de defesa. A gente também tem, seguindo a ordem do artigo 37, o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade da administração pública. E a impessoalidade visa justamente dizer que o nosso agente público ele tem que agir, ele tem que atuar com uma forma imparcial, sem trazer ali questões pessoais para a sua forma de atuação ou para a sua gestão pública. E quanto a esse princípio da impessoalidade, a gente pode encontrar na Constituição Federal uma determinada norma que estabelece que a administração pública, os atos, as publicidades, os programas, os projetos da administração pública só podem ter caráter de orientação social, educativo, mas nunca ter um caráter de promoção pessoal, seja por parte de agentes políticos, seja por parte de servidores públicos. Então, por isso que os nossos agentes políticos não podem ficar aí figurando, aparecendo em propagandas, em comerciais, que se relacionam a atos e programas daquela determinada gestão, daquela administração pública. E o STF já disse que não é só mostrar a imagem de um político ou de um servidor que está proibida na Constituição. Também há uma compreensão de que nem a slogan de partido poderá fazer parte dessa peça publicitária. Além do princípio da impessoalidade, nós também vamos ter o princípio da moralidade, ou seja, aquele atuar ético, aquele atuar correto do gestor público. É muito comum nas provas eles associarem um princípio da moralidade à súmula vinculante número 13 do STF, que fala sobre a chamada súmula antinepotismo, que proíbe justamente aquelas nomeações de parentes, de cônjuges, parentes até terceiro grau, ali dentro desses cargos públicos, nesses cargos que a gente tem o conhecimento e que são chamados de livre nomeação e livre exoneração. Então, você nomear, agir nomeando pessoas para esses cargos comissionados, que sejam parentes próximos, que sejam cônjuges, poderia, a depender da situação, ferir o princípio da moralidade. Eu digo a depender da situação porque existem alguns cargos comissionados que têm caráter político, como é o caso de secretários e ministros, que não estão necessariamente agrupados aí, dentro desse impedimento da súmula vinculante número 13 ou súmula antinepotismo. Além do princípio da moralidade, nós temos também o princípio da publicidade. Então, a publicidade, os atos da administração pública devem ser públicos, devem ser abertos de um modo geral. Claro que existem sim algumas exceções ao princípio aí da
publicidade, então existem situações em que envolva a intimidade de partes envolvidas, como é o caso do próprio PAD, processo administrativo disciplinar, em que não há essa publicidade quanto a todos os atos relacionados a esse processo. A gente também tem alguns casos em que a segurança do Estado e a segurança da sociedade permitem exceções a essa publicidade. E, por fim, temos o princípio da eficiência. E o que representa o princípio da eficiência dentro da nossa Constituição? O princípio da eficiência ele veio com a emenda constitucional número 19 de 98. Ele não surgiu, ele não apareceu na Constituição quando da sua promulgação em 1988. Mas houve uma reforma da administração pública a partir dessa emenda constitucional que trouxe para dentro da administração pública a noção de administração gerencial. E a ideia é justamente trazer para o poder público, para dentro do poder público, a efetividade que já existe no setor privado. Com esse princípio da eficiência sendo implementado na Constituição, a gente passou a ter vários mecanismos que visam implementar tal princípio, como o surgimento de parceria público-privada, como as questões que se relacionam à avaliação periódica de desempenho dos servidores, os contratos de gestão que a administração pública assina, visando justamente que as entidades consigam alcançar determinadas metas de desempenho. Enfim, são vários instrumentos que vão visar justamente efetivar o princípio da eficiência. Bem, pessoal, era essa dica rápida que eu queria passar aqui para vocês. Fica o convite para acompanhar o nosso canal aqui pelo YouTube e fique no aguardo para os próximos vídeos para que você possa estar sempre inteirado com as melhores dicas e com as novidades do Instituto Eupídio Donizete. Obrigado e até a próxima.